Oi, oi, gente. Resolvi então dar as caras aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os stories que eu compartilhei semana passada e muita gente ficou sem compreender um pouco sobre essa questão do desejo, né? Do falar para dar conta desse nosso desejo, né? Então, vou tentar trazer um pouco a psicanálise aqui de uma forma mais compreensível para as pessoas que não são da área, né? Então, Lacan, que é o teórico ao qual eu debruço os meus estudos, ele traz que o sintoma da gente, que o nosso inconsciente, ele é formulado como a linguagem. Então, é a partir da linguagem que a gente se insere na sociedade, a partir da linguagem que a gente se coloca no mundo mesmo como sujeito. E tudo isso inicialmente é feito a partir da nossa relação com o outro, né? É esse outro que inicialmente nos fala que nós somos, é esse outro que nos insere nessa sociedade. É, por exemplo, a nossa mãe que entende a nossa linguagem quando diz, isso é fome, o nome dela é Rebeca. Então é a partir disso que a gente vai construindo os nossos significantes. E esses ditos, né, entre aspas, vai se formando uma cadeia a nível inconsciente mesmo, a gente não tem consciência disso. E isso vai nos mostrando como agir, como ser no mundo. E é em análise que a gente vai decifrando um pouco essas cadeias. Na análise não nos importa o significado das palavras, na análise nos importa os significantes. E qual a diferença disso, né? Então, o significado, na verdade, é uma formação através do significante inicial que a gente fala com os outros significantes. E ao produzir isso, em cima disso, essa distância, essa lacuna entre um significante e outro, a gente vai construindo o sentido para aquela pessoa, né? Daquilo que ela nos traz. Então, é a partir dessa relação com o outro que a gente vai se constituindo. E a partir disso, a gente também se coloca, na maioria das vezes, em uma condição de que a gente acha que deve algo ao outro, ou que o outro nos deve algo a partir da nossa estrutura. Então, é a partir disso que se circula esse desejo, né? Do que a gente acha que precisa ofertar para esse outro. E aí, na análise, principalmente quando a gente participa desse processo do livre falar, do falar livremente, a gente vai conseguindo fazer essas construções e a gente vai, aos poucos, saindo de um lugar, que é o lugar desse lugar que a gente se coloca em relação ao outro, né? De achar que a gente precisa ofertar algo ao outro, que a gente precisa responder a uma demanda do que o outro espera de nós. E a gente começa a dar lugar ao nosso real desejo, ao que nós desejamos e não ao que a gente acha que o outro deseja da gente. É um processo fácil? Não é, mas é um processo necessário e extremamente rico. Então, basicamente, o que eu quis fazer com aquela sequência de stories era falar um pouco sobre isso, de que às vezes a gente se angustia ao falar dessas coisas porque a gente vai estar abrindo mão também de um lugar que a gente ocupou a vida toda. E isso inicialmente pode nos gerar um sofrimento, mas ao longo do tempo a gente vai observando que nos traz, como a minha blusa hoje sugestionou, sem intenção, uma leveza, porque nós podemos lidar diretamente e de uma forma mais harmoniosa e mais carinhosa conosco mesmos e com o nosso desejo, sem essa necessidade de agradar ou de ofertar o que a gente precisa, acha que precisa, na verdade, ofertar ao outro. Então, não sei se consegui ser clara, objetiva, né? Se vocês ainda tiverem dúvidas também podem comentar, mas é um pouco difícil mesmo trazer a psicanálise para uma linguagem mais popular, mais compreensível.
E que bom que eu fui sinalizada sobre isso, porque eu achei, por exemplo, que aquele post estava extremamente claro. E ao ser questionada, eu vi que talvez não, essa linguagem não fosse tão acessível. E quem sabe eu não perco um pouco mais da vergonha de estar aparecendo aqui e surjo para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos.